com as bênçãos de Deus e dos mentores que aqui sempre estão presentes, né? Trazendo essa ambiência de paz, de serenidade, acalmando os nossos corações, ampliando as nossas consciências, para que a gente possa absorver o ensinamento e depois encorajando a gente para que a gente possa colocá-los em prática, porque esse é o objetivo do estudo. Não basta só a gente ouvir, sair daqui, não faz isso comigo, você não faz nada, porque tem que ler. Sair daqui e não botar isso em prática, né? O objetivo é a gente se transformar com os ensinamentos. Eu vou dar boa noite para vocês, esse é um termômetro para mim, porque eu quero dizer boa noite que vocês vão responder. Então vamos ver? Boa noite. Boa noite. Que termômetro fantástico. Se não, o palestrante, quando recebe boa noite, já estava num xoxo, né? Terceiro. A gente conversava aqui no começo sobre os obsessores, né? Quando a gente faz palestra, tem uns obsessores. Hoje não veio ninguém, nem está chovendo. O obsessor do ar não veio, o obsessor do som também não veio. Então acho que vai dar tudo certo. Porém, tem uma novidade que já não é tão novidade assim, que são essas cadeiras super confortáveis que vocês estão, né? Então pode ser que dê um certo sono. E aí eu estava vendo aqui que esse negócio aqui, ó, ele tem uma ponta. Desliguei. Ó, ele tem uma luzinha. Então se alguém dormir, olha só, a gente pode botar a luzinha na pessoa. Ficar vendo. É para me perguntar, para ninguém dormir. O tema é pensamento e prece, está no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo é o 27, que o título é Pedi e Obtereis. Pensamento e prece, tem alguma coisa a ver pensamento com prece? Será que tem? Vocês só vão saber se tem ou não se não dormir. Olha só que legal. Então fica acordadinho aí para saber se tem ou não. Tá? A gente vai começar perguntando. Eu adoro fazer pergunta, né? Vocês já repararam, né? Quem tem o hábito de fazer prece? Estou falando com os encarnados. Pode levantar a mão. Tá. Agora, desses que levantaram a mão, que tem o hábito de fazer prece, quem fez prece hoje? Tá. Agora fala a verdade. Com sinceridade. Não estão ouvindo? Ó, o obsessor do som está presente. Quer que segure? Vê se melhorou lá. Está alto? Está alto demais, está alto demais. Pode baixar na caixa. Não veio, o obsessor não veio antes. Resolveu para mim O problema de falar com uma voz angelical é que vocês são embalados e dormem. Então a gente tem que falar com força, para ninguém dormir, né? Mas eu estava falando, agora para falar a verdade, porque a gente já pode mentir dentro do centro espírita. Quem fez prece hoje? Olha, olhando daqui, mais ou menos a metade fez e metade não fez. Então, meu objetivo hoje é convencer a metade que não fez, né? De passar a fazer. Espero que eu tenha sucesso aí nessa missão. Aqui passa, né? Então, vamos começar? Trouxe para vocês essa fotografia. É uma escultura que está à beira do lago de Genebra. É de Albert. O sobrenome eu nem vou me arriscar a pronunciar, né? Vocês estão aí todos pensando como é que se fala nesse momento. Eu não vou me arriscar. Mas está lá no lago. A gente vê um lago lá atrás. E essa escultura, ela mostra pra gente um homem sozinho. Ele está olhando, ó, com a cabeça baixa, olhando para dentro de si. Quando ele olha para dentro de si, o que ele vê? Lá, o que ele está vendo? Um imenso vazio, não é isso? Na altura do peito dele, ele encontra um imenso buraco, expressando o que? A melancolia, que é o nome
essa escultura. Calma, lá. É só diminuir na caixa. Não diminui. Não, a caixa não mexe. Ricardo mexeu na caixa. A gente mexe na caixa toda hora, Mas essa mudou a caixa. Por favor, mostre um pouquinho mais rápido. Então, o nome dessa escultura é melancolia. Então, está expressando essa melancolia. Essa escultura, ela está revelando para a gente um imenso vazio existencial, que infelizmente muitos de nós ainda sentem. Que não tem nada a ver com estar acompanhado ou estar sozinho. O que tem a ver é com o distanciamento entre a criatura e o Criador. Então, ela está representando o homem sem Deus. Ficou claro? Olha só, a gente às vezes olha para uma escultura dessa e nem vê, né? Não vê esse significado todo, mas tem, né? A doutrina espírita, através dos ensinamentos, né, que ela nos traz, ela nos oportuniza o conhecimento das leis divinas, os caminhos pelos quais a gente vai se transformar, que é um dos nossos objetivos existenciais. Ela traz para a gente o caminho do bem, ela traz para a gente a conexão com a espiritualidade maior e traz para a gente também o estreitamento da nossa relação com Deus. Só que isso não começou com a doutrina espírita, isso começou há muito tempo atrás. Moisés e depois com Jesus. Jesus vai nos apresentar um Deus um pouquinho diferente. Ele vai trazer um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus bom, não mais punitivo. Com isso, com esse Deus bondoso, misericordioso, o que surge? Uma necessidade de comunicação com esse Deus, porque ele passa a ser amado ao invés de ser temido, porque anteriormente, ele era temido e ele passa a ser amado. Como se comunicar então com este novo Deus? Para isso, Jesus então ensina o que para os apóstolos que foram buscar Jesus, porque viam, né? Viam o quê? Viam o mestre se recolher, meditar, olhar para dentro de si, se conectar com a divindade, e eles queriam aprender. Como a gente faz isso, mestre? Eles não sabiam. Jesus, então, para resolver essa situação, traz para eles uma oração que todo mundo conhece, que é a oração do Pai Nosso. Essa foi a primeira oração e foi a primeira forma de comunicação da criatura com o Criador. A gente então aprendeu sobre a prece, que é o nosso tema de hoje, né? Vamos seguir. Então Jesus falava e falou, né, durante todo o seu ministério público, que durou cerca de 3 anos e meio, ele falava por parábolas. O que eram essas parábolas? Jesus contava histórias que retratavam o cotidiano daquela época, costume daquele povo naquela época, para facilitar o entendimento daquela gente do que ele queria ensinar. E isso tudo tinha sempre um cunho moral. E essa é uma delas. Então diz o seguinte a parábola: 2 homens subiram no templo para orar. O fariseu, quem era o fariseu? Vocês sabem? Era o doutor da lei, né? Ele entra então, ele fica de pé e ele orava assim, olha, para consigo mesmo: meu Deus, eu rendo graças porque eu não sou como o resto dos homens, que são ladrões, que são injustos, que são adúlteros, como é também este publicano. Aí ele apontou o dedinho, né? E quem era então esse publicano? Alguém sabe? Quem sabe?
Cobrador de imposto. Cobrador de imposto. Esse cobrador de imposto naquela época, como os dias atuais, né? Ele era o quê? Odiado, né? Porque cobrava os impostos dos judeus para entregar aos romanos. Então eles eram uma classe mais detestada. Então ele já chega ali falando, não sou como esse aí, olha, sou muito melhor do que ele. Eu jejuo 2 vezes por dia, que era o costume, né? Um hábito da época. Eu também dou o dízimo de tudo aquilo que eu possuo. Bom, o publicano, que era o cobrador de impostos, ficou distante e ele não tinha coragem nem de levantar os olhos dele para o céu, né? De tão intimidado que ele estava ali perante Deus. E ele fala assim, ele batia no peito e falava, meu Deus, tende piedade de mim, porque sou um pecador. Reconhecendo as suas falhas humanas, os desafios que ele tinha que superar, né? Eu vos declaro, Jesus fala então, eu vos declaro, que este retornou para casa justificado, enquanto o outro não, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilhar será elevado. Então, essa é a parábola. Já diz muita coisa pra gente, né? Bom, Jesus... foi aqui mesmo. Então, Jesus trouxe pra gente as qualidades da prece de uma forma muito clara. Vamos ver. Ele falou sobre a descrição. Ele falou, quando orardes, não faça como os hipócritas que ficam em pé nas sinagogas ou nas esquinas, porque era o costume da época, uma reunião na esquina para orar, para que os demais outras pessoas, né, os homens, vissem que estavam orando. Não façam como eles, porque esses aí, em verdade, já receberam a sua recompensa. Que recompensa é essa? Já foram vistos, já foram reconhecidos pelos outros como aqueles que oram. Não façam assim. Quando você quiser orar, entra no vosso quarto, fecha a porta e ora em segredo. Também era o costume da época as casas terem um quartinho de oração lá no fundo, onde a pessoa se recolhia para orar. Atualmente a gente não tem esse quartinho, mas a gente pode entender esse quartinho como se a gente fosse se recolher intimamente, profundamente, quando a gente for orar. É uma conexão com a gente e com a divindade, né? Então ele fala para a gente orar em segredo, porque o nosso Pai, que vê o que se passa em segredo, e em segredo também vai nos responder, né? Vai nos dar a recompensa. Então, para a gente não se colocar em evidência, para a gente orar intimamente. Objetividade. Fala também, ele fala o seguinte, não faleis muito como os pagãos. Pagãos eram aqueles que não seguiam nem o judaísmo nem o cristianismo, tá? Que falavam muito e acreditavam que pela quantidade de palavras a prece ia ser atendida. Só que não, né? Não seria atendida. Não vos torneis semelhantes a ele, pois vosso Pai sabe das suas necessidades antes mesmo que você peça. Alguma dúvida? Que o Pai conhece tudo aquilo que a gente precisa? Nenhuma, né? Fala também pra gente sobre o perdão. Quando você for se apresentar para orar, se tiver alguma coisa contra alguém, pede perdão. Por quê? Porque se a gente não pedir perdão, o nosso Pai que está no céu também não vai nos perdoar. E que Ele, para receber a oração, a gente tem que estar com o coração puro, livre. E não pode ter nada diferente, a gente não pode fazer nada diferente do que está previsto na caridade. Jesus falando, certo? Perdão. Bom, a caridade, a gente sabe que a caridade pretendida por Jesus, que é uma meta nossa,
ela fala sobre 3 coisas: benevolência para com todos, não é isso? Indulgência com as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Olha como tudo encaixa perfeitamente. Como é que a gente vai conversar com Deus com um coração que não perdoou as ofensas do nosso irmão? É difícil para a gente ainda, né? Isso é uma meta. Mas se a gente não começar a fazer esse movimento, se a gente não entender como é que a gente precisa ter qualidade na nossa prece, a gente vai passar o resto da vida fazendo preces que não vão atingir o objetivo que ela deveria atingir. Fala da humildade. Orai como o publicano e não com orgulho. Olha, ele fala para a gente examinar as nossas faltas quando a gente se compara com o outro. Lembra que ele fez uma comparação falando que o outro era adúltero? Ele fala para a gente, quando a gente se comparar com alguém, olhar as nossas faltas e não as nossas qualidades. É um caminho bem inverso do que a gente costuma fazer, né? A gente costuma apontar o dedo, reconhecer a falha do outro e só as nossas virtudes. A gente costuma se achar perfeito, né? Olha quanta coisa que a gente precisa desconstruir. E fala também da sinceridade. Ou seja, lembra que eu perguntei no final, quem faz prece? Fala aí com sinceridade se faz ou não. A gente tem que fazer prece com sinceridade no coração, com pureza, com sinceridade, com verdade. Quando a gente errar, reconhecer que a gente errou. Aprender a pedir perdão, aprender a pedir desculpa. Caminho aí longo a ser percorrido, né? Mas se a gente não começar em algum momento, ele vai continuar tão distante quanto. Então a gente tem que aproveitar, gente, os ensinamentos. Olha, isso está relacionado à prece. Trouxe essa ilustração a título de ilustração mesmo, tá? A gente tem notícia dos espíritos, na literatura espírita, que quando se faz prece, lá do plano espiritual, eles veem esses feixes de luz subindo. Então você imagina, aqui a gente colocou uma casinha, né? Você imagina várias. Por exemplo, às 6 da tarde, que é um hábito, né? Muitas pessoas olham. Imagina que coisa linda que deve ser assistir isso, né? Um monte de feixes assim, indo na direção do céu, iluminando tudo, né? Deve ser muito bonito. Eu trouxe só porque às vezes a gente não tem a visão, né, da coisa, e assim a gente consegue visualizar a beleza, né? Então a gente também proporciona uns espetáculos, né, bonitinhos para eles, não só chateações. Eficiência da prece. Ai, nós chegamos num momento tão legal, né? A gente sabe pedir. Pede muito, mas a gente sabe pedir. Ah, eu quero. Tem gente que quer e pede. Eu quero um marido, né? Pede lá, todo dia faz uma prece. Eu quero um marido. Tem gente que fala, eu não quero mais esse marido. Não é assim? Não é? Tem gente que quer, tem gente que já não quer mais o seu. Tem gente que pede, eu quero um emprego, né? Eu quero me curar de uma enfermidade. A gente pede, muito, pede. A gente sabe pedir muito. A gente pede, me livra dessa situação que eu estou passando. Não é assim? A gente quer livramento. Mas vamos raciocinar aqui, gente. Nós estamos num planeta de provas. As provas se relacionam com o futuro, com as virtudes. Aquisição de virtudes ou potencializar as virtudes que nós já possuímos. E um planeta de expiação. O que é expiação? É reparação de faltas cometidas anteriormente. Então a gente está aqui no planeta de aprendizado. Através desse aprendizado é que a gente vai evoluir e vamos evoluir rumo à perfeição, que é o nosso destino final. Sabe? Quando você faz uma viagem, é o destino final, a perfeição.
que eu tenho oportunidade de reparar, de adquirir virtudes, não faz o menor sentido eu pedir um livramento dessas experiências. Para quem não entendeu, é a mesma coisa que você falar para um médico: olha, não me prescreve essa medicação que vai me curar porque ela é amarga. Ou ainda, não me sugere tal cirurgia porque o pós-operatório é horroroso. Então, gente, não vamos pedir livramento, vamos aprender a pedir. Como é que a gente vai pedir? Porque, olha, é injusto a gente ficar culpando a providência divina lá, quando as nossas preces não são atendidas, sabe? Porque eles sabem muito melhor do que a gente aquilo que nós precisamos passar. Todo pedido em conformidade com as leis divinas, todo pedido que está na mesma direção do nosso progresso, da nossa evolução, e se tivermos merecimento, esses sim são atendidos. Deus sempre dá coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a Ele com confiança, e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da ação. Deus ampara aqueles que ajudam a si mesmo, ou seja, aqueles que fazem um esforço. Vocês lembram do ensinamento? Ajudai-vos, que o céu vos ajudará. O que está dizendo? Está dizendo, senta e espera que o milagre vai acontecer? Não está dizendo isso. Está dizendo, faça a sua parte, colabore com a sua capacidade, que o plano espiritual vai te ajudar. Quando a gente faz um movimento, a gente é ajudado. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas prefere ficar no vitimismo, na lamúria, se lamentando, né? Sentadinho, esperando o milagre acontecer por parte dos outros. Alguém vai me salvar, alguém vai resolver a minha situação, alguém vai me trazer uma luz para a situação que eu estou passando. Só que não. Nós precisamos estar envolvidos no processo, e não tem sentido nenhum. Conta uma história que um homem estava lá numa cidade. Quem já ouviu, finge que está ouvindo pela primeira vez, tá? Vamos combinar assim, que a gente acaba repetindo as histórias, né, gente? Senão, como é que a gente faz? Não dá para criar. Conta uma história que estava tendo uma enchente numa cidade, o homem estava lá sozinho em casa e a água começou a subir. Quem já ouviu? Já? Ah, só ela, graças a Deus. Bom, o pessoal quis ser simpático comigo e ficou quieto. Não sei. Mas enfim, estava chovendo. Chovia e a água começou a subir. O homem então estava sozinho em casa e começou a orar, pedir lá a Deus: Deus, para a chuva, por favor. E a água subia. Quando a água estava lá no meio da perna dele, passou um canoeiro e gritou: vem, olha, está tendo uma enchente, vem que a gente está socorrendo as pessoas. Não, eu estou orando e Deus vai parar a chuva. E a chuva seguia, e a água subia. O homem então teve que ir para cima do armário. Quando ele estava lá em cima do armário, passou um barco a motor. Falou a mesma coisa: olha, a gente está pegando. E ele não mudava a ideia. Não, eu estou aqui em oração fervorosa, a chuva vai parar. A água subia. Ele foi para o telhado. Quando ele estava no telhado com a água já na cintura, aparece um helicóptero e solta lá uma cadeirinha para ele. E ele: não, obrigado,
eu estou aqui rezando e Deus vai parar a chuva. Bom, gente, a chuva não parou. A enchente levou o homem. O homem não sabia nadar. E o homem desencarnou. A senhora faz uma prece por ele. A senhora está rindo. Faz uma prece pelo homem que desencarnou. Ele não fez nada, ele não acreditou, né? Ele estava acreditando que Deus ia fazer a chuva parar. Quando desencarna, chega lá no céu e encontra São Pedro. E ele bravo, né? Já foi tomar satisfação lá com São Pedro. Como assim? Eu fiquei lá o dia inteiro orando, pedindo e Deus não parou a chuva. Ele não atendeu a minha prece. São Pedro fala para ele, como assim ele não te atendeu? Ele te mandou a canoa, o barco a motor e o helicóptero. Você que não foi. Não é assim com a gente também? Não é? Porque Deus sempre dá o que é melhor para a gente. Nem sempre da maneira que a gente imagina, da maneira que a gente quer, né? Mas nós não sabemos quase nada, gente, muito pouco. Então, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter resignação, fé e confiança nos desígnios de Deus, né? E não fazer como o homem lá, que quando não atendia nas suas preces, ele achou que Deus não estava ali para ele. A gente precisa ter olhos de ver, né? O socorro chegar. E não foi só uma vez, assim como Deus faz com a gente. Não socorre só uma vez. Insiste, persiste. E a gente não quer enxergar de jeito nenhum. Eficiência da prece. Eu não estou nem olhando para o relógio, porque ele é meio traiçoeiro. Ele de repente faz assim e já acabou. A gente nem vê. Nem vou olhar para ele hoje. Eficiência da prece. Será que a gente está exposto ao desequilíbrio? Vocês acham? Ou todo mundo é equilibrado? Né? Ninguém se perturba com nada. Fica tudo bom, não é assim? Será? Não, né? A gente mal acorda, já tem oportunidade de se desequilibrar, não? Não é? É o vizinho que está batendo, né? Que não respeita o horário da obra, não é? É o familiar, né? Que vem explicar com você. É no ambiente de trabalho. É no trânsito. O trânsito dá um seminário para a gente falar de trânsito. A gente tem até meia-noite? Não, né? Bom, o trânsito, o lazer. O pessoal vai animado, né? Ver o campeonato de futebol. E a gente vê só cenas bonitas, né? O pessoal todo pacificado, assistindo o jogo, é uma beleza. A prece, gente, ela serve para restaurar o nosso equilíbrio. Vocês sabiam disso? Não sabiam? E eu vou convencer vocês até o final que isso acontece mesmo, que não é papinho nem a conversa minha, tá? Olha, os estudos mostram que o ser humano é capaz de gerar aproximadamente 70 mil pensamentos por dia. 3.000 pensamentos por hora. 50 pensamentos por minuto. Eu estou falando, vocês já deram quantos? Olha só. E mais ou menos um pensamento por segundo. Agora eu vou trazer a notícia bem ruim. 80 a 90% desses pensamentos são inúteis ou são negativos. Pasmem. Vocês acreditam nisso? Acredito. Pois é. E esses pensamentos, eles influenciam diretamente, desequilibrando o funcionamento das nossas células, dos nossos órgãos, dos nossos sistemas. Acreditam nisso? Pois é assim que funciona. Então a prece, ela tem uma função preventiva e também curativa. É um medicamento eficiente contra qualquer doença da alma. E o que é a prece? A sua balinha vem parar aqui no meu pé. Veio aqui, ó. Mas eu não vou pisar nele, pode deixar. Não vou pisar, não. O que é a prece? A
prece é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios. É uma ponte de fácil construção, que se expande até sincronizar com ondas equivalentes, assim estabelecendo um intercâmbio entre a criatura e o Criador. Pode ser entre a criatura e a divindade, tá? A prece faculta, então, olha como é que ela muda rapidamente, olha, ela faculta imediata mudança de comportamento em razão das energias que a constituem. Dilui as energias deletérias, as energias negativas, mal qualificadas. Dilui a prece. Por isso que às vezes a pessoa, quando apresenta um caso de obsessão aparente, a gente faz o quê? A gente está na palestra de quê? A gente faz o quê? Prece. Renova as forças morais do ser, saturando com vibrações superiores, de qualidade poderosa, que alteram, então, as paisagens mentais. Olha a atuação nas questões psíquicas. Alteram as paisagens emocionais, a atuação nas questões psicossomáticas, e alteram as paisagens orgânicas, a atuação nas questões físicas. Nossa, então ela atua nisso tudo? Atua, vocês sabiam? Sabiam? Não ou sim? Não sabiam, né? Porque a gente fica sabendo só quando a gente estuda profundamente, que a gente descobre, né? Por sutis processos de modificação do campo em que o mesmo se encontra. Então, é um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral. Então, resolve muita coisa na nossa vida? Será que a gente tem problemas relacionados, psicológicos e morais? Temos. E como, né? Então, olha aí, olha a solução. Na nossa mão, e a gente não dá muita, né, atenção. Ciência da prece. Tá. A prece é uma invocação. Então, ela estabelece a comunicação entre aquele que está fazendo com aquele para qual ela se direcionou, né? Através do pensamento. A gente pode fazer prece para três coisas. Para pedir, essa todo mundo conhece, né? Para agradecer, aí já diminuiu um pouco a fila de quem está agradecendo. E para louvar, essa então acho que não aparece ninguém. Para louvar, ficamos na dívida, né? De louvar. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece quando ele ensina pra gente, quando ele explica pra gente um modo de transmissão do pensamento. Rodou um mundinho? Rodou? Ah, que bom. Pra gente compreender isso aqui, como é que funciona, a gente precisa, em primeiro lugar, imaginar todos os seres encarnados e desencarnados. De novo, olha, estou fazendo coisa errada. Não é aqui? Ah, não é aqui. Tem um problema aí entre o controle e, né? Vocês entenderam, né? Eu já fiz isso várias vezes errado. Bom, a gente precisa entender que, ó, os encarnados e os desencarnados estão, ó, imersos nisso aqui que se chama fluido universal, fluido cósmico universal. Esse fluido, ele ocupa todo o espaço. Como nós aqui na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Deu para entender? Encarnados, encarnados, nós aqui na Terra e lá o fluido universal. Foi? Tá. Esse fluido, ele vai receber um impulso através da nossa vontade. E ele é um veículo do pensamento, ele que vai levar o pensamento. Assim como o ar é um veículo do som. Só que tem uma pequena diferença. As vibrações do ar
elas são limitadas. Então eu falo aqui, a última fileira me escuta, mas quem está lá fora não escuta, quem está no Japão não escuta, né? Enquanto que lá, no fluido, as vibrações são ilimitadas. Elas vão ao infinito. Logo, quando esse pensamento ele é dirigido a um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para desencarnado, se estabelece ali uma corrente fluídica. Deu para entender? Estou falando bem devagar porque é para a gente poder entender. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e o outro, transmitindo o pensamento entre eles, assim como o ar transmite o som. Foi? Bom, a gente está vendo aqui, ó, encarnado e desencarnado, tá? E como é que se dá a intensidade? Ah, por que eu estou olhando para trás se tem aqui, gente? Olha, hoje a Lorice está aqui, né? Olha só, como é que acontece a intensidade dessa corrente de luz? Ela vai ser forte ou fraca de acordo com o pensamento e a vontade de quem ora. Foi? Vai se estabelecer mais fraca ou mais forte. Por isso que desse modo a prece ela é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles estejam. E dessa forma também que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem as inspirações. Tá dando para entender? Olha lá. Agora entre encarnado e encarnado. As duas pessoas estão aqui, encarnadas, tá? Essas relações se estabelecem à distância de que forma? Entre os encarnados. Vou dar um exemplo, tá? É da mesma forma, através do fluido. Vou dar um exemplo. A gente está aqui, eu estou aqui, eu penso numa pessoa que está lá longe, bem distante, e daqui a pouco essa pessoa me telefona. Viu como é que acontece? Vocês já passaram por isso, pensaram em alguém, não é? Agora vocês entenderam o que acontece? Não é por acaso, tem um motivo. Acontece de uma forma específica e é essa aí. Vamos lá. Tá. Ah, eu ia falar uma outra coisa também. E antes de passar para esse aqui, volta aqui. Olha, a raiva e o ódio que a gente sente por alguém também faz a mesma coisa, tá? É o mesmo processo. A gente pensa na pessoa com raiva, a pessoa pensa com raiva da gente também cria essa ligação. E a gente alimenta essa ligação com o nosso pensamento. Até o momento que isso gera uma doença no nosso corpo físico, se manifesta a doença. Aí a doença vem em forma de castigo? Não. A doença é nossa amiga, como diz Leon Denis. A doença vem para nos alertar que nós estamos agindo não em conformidade com as leis divinas. Então, alerta para a gente mudar a direção, que não é por esse caminho aí, não. Agora sim. Vai piorar um pouco. Tá difícil até aqui? Não? Então, eu ainda ia falar mais uma coisa. Eu aproveito para lembrar que os processos de obsessão, eles começam pelo pensamento e se fortificam pelo pensamento. E a gente tem vários processos de obsessão, vários tipos, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado e de desencarnado para desencarnado. Poucos para todos os gostos, né? Então, como é que a gente tem que ter a qualidade do nosso pensamento? A gente tem que nutrir ódio por alguém, ficar com raiva, desejar vingança?
Olha a responsabilidade das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções. Física quântica, ó, o poder da oração. A física quântica é uma área da física que ela estuda o comportamento da matéria. Pensamento, emoção e sentimento são vibrações que transformam a matéria em que são projetados. Tá meio aula, mas é importante para vocês saberem, tá? A aula é mais leve, eu acho. Palestra a gente tem que ser mais rápido para vocês entenderem rapidinho. Mas enfim, é para a gente entender mesmo. O que acontece? Olha, quando a gente tem pensamento para um lado, emoção para o outro, sentimento para o outro, quando não estão alinhados, a única coisa que acontece é dispersão de energia. A gente gasta energia à toa e não atinge lá o objetivo, o resultado esperado. Porém, tem jeito. Quando a gente tem a união do pensamento, da emoção e do sentimento, essa vibração transforma a matéria onde elas são projetadas. Então a gente tem aí o resultado que a gente espera. Então a chave para que essa oração seja eficaz, qual é? A união do pensamento, da emoção e do sentimento. A concentração dessas três coisas. As frequências energéticas mais altas, que são as do amor, impactam no ambiente de forma material, produzindo transformação não só na própria pessoa, mas também em todo o ambiente ao seu redor. Ação da prece, transmissão do pensamento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec perguntou aos espíritos o seguinte: o homem se torna melhor quando ele faz prece? A prece torna o homem melhor? E olha o que eles responderam: sim. Quem ora com fervor e confiança é mais forte frente às tentações do mal. A gente tem tentações do mal aqui na nossa vida? Não? Só coisa boa? Ah, pois é. Então olha o que a oração faz. A gente fica fortalecido frente a essas situações que vão nos acontecer sem dúvida alguma. Tá? Deus envia bons espíritos para nos assistir. É um socorro que nunca é recusado quando o pedido é sincero. Pela prece, então, o homem atrai os bons espíritos, o auxílio deles, que vem nos sustentar nas suas boas resoluções e inspirar bons pensamentos. Assim que ele adquire força moral para vencer as dificuldades e voltar lá ao bom caminho, caso ele tenha se desviado dele. Dessa forma, ele pode desviar de si os males que ele mesmo atrairia devido às suas próprias faltas. Então, gente, nesse caso, não é do mal que os espíritos bons nos afastam, mas é de nós mesmos que eles afastam o mau pensamento que pode nos causar mal. Olha como é bem diferente. Mas eles não impedem em nada os decretos de lei de Deus e nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas tentam evitar que a gente infrinja essas leis ao orientar o nosso livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio sempre é preservado. Nós temos escolhas. Sempre. Então, o homem se encontra então na posição daquele, olha, que solicita bons conselhos e deve colocá-los em prática. Mas é sempre livre para seguir ou não. Olha aí o livre-arbítrio. Deus quer que seja assim para que a gente tenha o mérito da escolha. Quando a gente fizer boas escolhas, que seja por nossa conta. E que a gente tenha responsabilidade sobre as nossas escolhas também. Porque nós somos
herdeiros de nós mesmos. Eu não sei se vocês sabiam. Quando a gente vai reencarnar, o que a gente vai herdar? Tudo aquilo que nós somos em essência, nada além disso. Os meios terrenos vão ficar todos por aí. Então, se nós somos herdeiros de nós mesmos, a gente tem que procurar ser a nossa melhor versão nessa encarnação, né? Para herdar uma boa versão na encarnação seguinte. Vamos lá. Viu? Vigiai e orai. Vigiai e orai a fim de que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha, isso demonstra a fragilidade humana frente às tentações, né? Diga-me o que pensas, que eu te direi com quem andas, encarnados e desencarnados. Que a gente escolhe, né? Através do nosso pensamento. E não é para ficar vigiando ali, olhando a vida do outro, não. Não é para fora o ensinamento. É para vigiar a nossa vida. É olhar para dentro. Quais são os pensamentos que eu tenho, as emoções, os sentimentos, onde está o meu foco, onde está a minha energia? É pouco trabalho? Porque a gente fica vigiando a vida dos outros, né? Quem não adora lá um reality, né? Ficar tomando conta da vida dos outros. Porque assim a gente esquece da nossa. Esquece dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Mas já não temos mais tempo para isso. A gente precisa despertar para a necessidade de mudança urgente, rumo à felicidade, que é o nosso objetivo. Lembra? A gente precisa chegar lá. Então, olha, se eu ficar com pensamentos negativos, ó vida, ó azar, quem lembra? Esse desenho é da época de vocês. Tem que ser, não é da minha, mas é de vocês. Ó vida, ó azar, o que a gente vai atrair? Que tipo de vibração? A gente vai atrair uma vibração pesada, negativa, de doenças, de desânimo, porque o pensamento, ele cria. O desejo atrai, a fé realiza. Então, olha a importância da gente prestar atenção, vigiar e orar. Percebeu que uma coisa não está lá muito bom, um pensamento não é muito bonitinho, não é muito legal? Oração. Lembra que ela modifica o padrão vibratório? O campo vibracional, ele se altera, a gente volta a se reequilibrar. A peça, então, serve para pouca coisa? É de pouca importância na nossa vida? Bom, pessoa vem para o centro espírita, como a gente está aqui, né? Aí sai, gente, hoje eu vou passar do horário, viu? Loucamente. A gente sai do centro espírita, vai ali, dá uma topadinha na calçada, já dá uma xingada, né? Já desarmoniza tudo, né? Todo o trabalho que a espiritualidade teve. Aí o obsessor que ficou ali na porta na hora que a gente entrou, ó, já automaticamente entrou em sintonia e já levou ele para casa junto com o tio de raiva. Bem assim. Outros vêm do tratamento espiritual. Aí chega e fala assim, lá no centro espírita, fala assim, não é ninguém, aqui ninguém faz essas coisas, mas em outros lugares, né? A pessoa chega e fala assim, eu vim aqui porque eu quero ter a vida que eu tinha antes e não estou conseguindo. Aí faz o tratamento espiritual, fica bom, se cura e volta exatamente a viver aquela vida que ele vivia. Sem entender que aquela vida que ele vivia foi que gerou a situação que levou ele ao centro espírita para ele se curar. Ele volta mesmo a coisa. Aí, o que acontece? Volta a ficar doente, volta a passar pela situação. Aí o que a pessoa fala? Aquele centro espírita é fraco. É fraco. Não resolveu o meu problema. Olha aí, estou doente de novo. Não é assim. O ser humano é assim, gente. Não para pensar, não. Mas sabe logo julgar, criticar e, né, falar, é assim que acontece. Só que não é assim que acontece, né? No livro dos Espíritos, na questão 459, qual é a pergunta
questão. Kardec perguntou se a gente sofre influência dos espíritos. Qual foi a resposta? Muito mais que imaginais. Então a gente sofre muito mais do que a gente pensa o tempo inteiro. Eles acham que só deixam a gente quando a gente está tomando banho, porque aí seria, né? Só nesse momento. Porque fora isso, a gente sofre influência sim. E a gente que vai definir o tipo de influência que a gente vai sentir. Aí eu vou começar a correr, porque senão não vai dar tempo. Quando se deve fazer prece? Quando? Antes de dormir, para agradecer o dia, para a gente se preparar. Quem sabe a gente não vai lá para o plano espiritual, né? Encontrar os nossos entes queridos. Quem sabe a gente não vai para curso, para palestra, para aprender. E quem sabe a gente não vai trabalhar se a gente já tiver condição. A gente faz também, olha, quando a gente acorda, para agradecer a nova oportunidade, para pedir proteção, não é assim? E todas as vezes que a gente perceber um desequilíbrio, coisas que não são nossas, uma tristeza, uma irritabilidade, um destempero, prece. Foi? É necessário um lugar específico? Eu preciso para fazer uma prece, estar numa sinagoga, estar numa espírita, estar numa igreja, estar no centro espírita, preciso? Não preciso, mas eu preciso me recolher. Porque o meu poder de concentração ainda não me permite estar assim, num tumulto danado e eu conseguir lá estabelecer essa conexão, né? Me concentrar esse ponto. Então, pelo menos, a gente precisa se recolher um pouquinho. E qual é a periodicidade? Pelo menos uma vez por semana, o Evangelho no lar. O ideal, todos os dias. Quantas vezes? Pelo menos 2, de manhã e de noite. A gente precisa aprender a fazer a prece então, né? Lembra? Como pedir? Lembra disso? Então vamos aprender a orar, né? A gente tem que criar esse hábito. Qual o linguajar utilizado, hein? Muitos fazem prece por dever ou por hábito, e aí vem com aquela oração feita, pronta, e repete, e repete, e repete. A oração não é assim? Será que isso tem eficiência? Ficar repetindo assim? Olha, a prece ela pode ser bem curtinha, ela só tem que ser inteligível. Palavras claras, que sejam entendidas, não precisa muita coisa. Mais importante é a essência. São sempre atendidas? Nunca ficam sem resposta. É claro que depende do pedido, né? Se pedir o marido, a viagem, né? O carro, aí vai ficar sem ser respondido. Mas se tiver lá pedidos que vão ser úteis para a nossa evolução, se tiver lá em conformidade com as leis divinas e se tivermos merecimento, sim, seremos atendidos. Para quem que eu devo me dirigir? As preces dirigidas a Deus são ouvidas por anjos, por espíritos que estão lá encarregados de executar as vontades de Deus. As preces que são dirigidas aos bons espíritos, elas são igualmente levadas a Deus. Agora, quando a gente olha para seres que não são, né, que não é Deus, a gente não está orando para Deus, eles recebem, mas é numa condição de intermediários, tá? Porque nada é resolvido, nada é feito, nada é atendido sem a aprovação de Deus, né? Então, quem quiser orar para Deus, para Jesus, para o anjo da guarda, não tem o menor problema. Ora para aquele que o seu coração te levar a orar. O que eu devo pedir? Sempre o que for melhor para o meu aprendizado. Sempre. Então, e além disso, eu preciso pedir coragem, resignação, força, saúde, né, para enfrentar as dificuldades. Esses são os pedidos. O resto, gente, eles sabem muito melhor do que nós. Anushka, você está querendo me matar? Olha que a gente vai ficar ligado aí fluidicamente. Por que eu devo pedir? Olha, pedir pelos familiares, amigos, inimigos, pelos obsessores, pelos desencarnados, pelo planeta, pelo fim das guerras.
coisa? Não, né? A gente pode pedir para uma infinidade de coisas, né? Eu queria só, eu vou correr um pouco, eu queria só lembrar que a prece pelos que já faleceram, né, e que estão no equívoco, é muito importante. Essas preces, quando a gente faz para esses seres, eles recebem, isso dá um ânimo muito grande a eles, eleva muito a autoestima deles e faz com que muitas vezes eles despertem para a necessidade da reparação. A gente auxilia. Eu lembro quando eu falo isso do André Luiz, né? Que teve aquele momento dele de desespero, ele orou pela primeira vez, a mãe fazia preces por ele, e uma senhora que ele atendia gratuitamente, que até tratava eles meio mal lá, mas elas oravam por ele, né? E ele então, a assistência espiritual chega e resgata ele lá do umbral. Onde está o poder da prece? Nas palavras, no lugar ou na forma? E aí? Pegadinha, não é nenhum dos três. É no pensamento e na vontade. Gente, pensamento e vontade. Ué. E a prece em conjunto, quando está todo mundo reunido como aqui, né, e a gente está unido, pensando positivamente, com o coração aqui envolvido, acolhido pela essa ambiência, e ele faz a prece aqui, a gente está unido nessa prece, gente. Isso é o clamor de todos nós na voz de um só. E é super, super potente. Estou acabando, juro. Todo mundo conhece o Pai Nosso, né? Eu trouxe um Pai Nosso um pouco diferente, meditado, para a gente refletir. Será inútil dizer Pai Nosso se em minha vida eu não ajo como um filho de Deus, fechando o meu coração ao amor, sendo então, gente, indiferente ao meu próximo. Será inútil dizer que estás nos céus, se os meus valores são representados pelos bens da terra, se eu esqueço os valores éticos e morais. Será inútil dizer santificado seja o vosso nome, se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo. Porque eu quero ser cristão só pelo título de ser cristão, ou eu só sou cristão quando eu estou no centro espírita ou na igreja, né? Será inútil dizer, venha a nós o vosso reino, se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos e de futilidade. Quando eu me perco nas ilusões do mundo, que são muito atrativas, né? Quando eu me perco na vaidade, na cobiça. Será inútil dizer, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu? Se no fundo eu desejo mesmo é que os meus desejos se realizem. Se no fundo eu sou egoísta. Será inútil dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se eu prefiro acumular riquezas desprezando os meus irmãos que passam fome, quando eu não compartilho nem aquilo que me sobra. Será inútil dizer, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se eu não me importo em fazer injustiças, oprimindo e magoando os que atravessam o meu caminho. Quando eu me acho superior, quando eu sou soberbo, quando eu aponto o dedo e falo assim, você sabe com quem você está falando? Será inútil dizer, e não nos deixe cair em tentação, se eu escolho o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho certo, quando eu quero conquistar a qualquer preço. Será inútil dizer, mas livrai-nos do mal, se por minha própria vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz. Quando eu me perco nos vícios, me entrego às tentações. Será inútil dizer amém, porque sabendo que sou assim, continuo e nada faço para me modificar. Eu sigo na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu sou sempre assim e eu vou morrer assim. Não dá tempo, né? No final, né? Pela hora. Não, né? Fica para a próxima.
A cantoria vai ficar para a próxima, tá, gente? Que não vai dar tempo. Então, gente, olha, orar por alguém em segredo é dizer eu te amo. É abraçar invisivelmente essa pessoa, né? Quando a gente for fazer as nossas próximas preces, que eu acredito que agora todo mundo entendeu que tem que ser diariamente, de manhã, de noite, em qualquer momento, que a gente não esqueça só de pedir, mas de agradecer e louvar a Deus. Louvar a Deus é mostrar nossa gratidão, é reconhecer a grandeza dele. E eu ia cantar a música com vocês, Aleluia. E Aleluia na Bíblia significa louvem a Deus. Então, quando a gente sair daqui, todo mundo vai procurar a música Aleluia e ver o que ela está dizendo pra gente, tá bom? Muita paz a todos, desculpa aí que eu passei do horário.